Fala galera, Hugo aqui mais uma vez. Fizemos aí já uma série de vídeos sobre análise técnica e hoje nós vamos falar sobre reversão de tendência. Nós conversamos aqui nas aulas anteriores, né, que a tendência é nossa amiga. Então, se a tendência é nossa amiga, quando é que a gente identifica uma reversão de tendência? Não é? Esse é um fator importante. A gente tem que saber para que lado o mercado está indo, para a gente poder saber para onde nós temos uma maior probabilidade de acerto. Né? E o mercado só anda em três direções, vamos dizer assim, né? Para cima, para baixo ou para o lado. Claro, e ele não se movimenta, nós já conversamos sobre isso, ele não se movimenta em linha reta, então ele tem momentos de alta, momentos de baixa, momentos de alta, momentos de baixa. Né? E mesmo dentro de uma tendência de alta, ele vai ter pernas de baixa. Né? O que vai diferenciar é que numa lateralização, as pernas de alta são mais ou menos parecidas com as pernas de baixa. Numa tendência de alta, as pernas de alta são maiores que as pernas de baixa. E numa tendência de baixa, as pernas de baixa são maiores do que as pernas de alta. Vamos para o gráfico, né? Logo partir para a parte mais prática. E aquilo que eu falo para vocês, quando a gente define, eu estou dentro de uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, o que eu primeiro preciso identificar para justificar essa minha afirmação? Qual é o período de tempo, o intervalo de tempo a que eu estou me referindo, né? E qual é o tempo gráfico? Por quê? Porque nós vamos ver que, às vezes, dentro de uma tendência de alta, num tempo gráfico como o diário, nós podemos ver períodos de tendências de baixa num tempo gráfico intradiário. Então, enquanto eu estou dentro de uma tendência de alta no diário, eu posso ver uma tendência de baixa no 15 minutos, por exemplo. Tá? Mas hoje o assunto é especificamente a reversão. Né? Então, como é que eu identifico uma reversão de tendência? Aqui a gente está vendo, né, basicamente um período aqui desde 2019 até o início aqui de 2025. E a gente observa que tem momentos que fica mais claro da gente observar que, tendência de alta. Olha, tendência de alta. No geral, uma tendência de alta. Mas a gente tem períodos de tendência de baixa aqui, de lateralização nesse intervalo. Né? E como é que a gente identifica isso? Qual foi a nossa primeira aula ali depois da interpretação de candles? A identificação de topos e fundos. Tá? Então, para começar, mais uma vez, vou tirar aqui os estudos. Né? Vamos ter só os candles puros e simples. Aqui em 2020 a gente teve aquele cisne negro, né, o Black Swan, que foi o Covid. Então, a partir do Covid, vou tirar aqui esse Black Swan, vou pegar aqui esse período de praticamente 2 anos. Né? O que a gente observa? Praticamente só a tendência de alta. Né? E aqui, o que a gente tem? Né? Aqui, aquela observação que nós fizemos. Fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto. Opa, pera aí, aqui a gente teve um fundo mais baixo que o anterior. Mas não se iniciou uma tendência de queda. Ele tentou perder, né, aqui esse fundo anterior e voltou. Isso é até um padrão de candle que a gente chama de armadilha, né, ou trap. Um padrão que o Stormer gosta muito de operar. Fiz um zoom aqui, só para a gente identificar. Então a gente estava vindo nos fundos ascendentes, aqui houve a tentativa de perda e imediatamente se formou um martelo, que é um padrão de candle também, né? Eu falei, às vezes, um padrão de candle, um tipo de candle, né, ele superpõe a um setup outro, né? Às vezes um martelo também pode ser um engolfo ao mesmo tempo, né? Nesse caso aqui é um PFR de compra, que também é um padrão que o Stormer gosta muito, depois a gente vai detalhar. E aqui a gente tem, então, um trap formado. Né? A gente chegou a ter um fundo mais alto, fundo mais baixo, e a gente também teve um topo mais baixo. Mas foi praticamente uma lateralizaçãozinha que só esperou para ser rompida novamente para cima e continuou essa tendência de alta. Então aqui a gente teve novamente fundo mais alto, né? Aí aqui teve um outro fundozinho, tá discreto aqui da gente reparar, se a gente observar sempre as mínimas dos candles. Depois a gente teve aqui um fundo mais baixo novamente, com topos mais baixos. Aqui formou praticamente um triângulo, depois a gente vai estudar as figuras gráficas e seguiu-se a tendência de alta. Né? Então, o que vai determinar efetivamente uma inversão, né? Uma reversão de tendência? Aqui a gente teve mais uma vez uma pancada para baixo,
né? E a gente teve então topo, topo mais baixo. A gente teve dois topos mais baixos, quer dizer, um topo mais baixo. Aqui um segundo topinho, meio mais ou menos, meio fajuto, já voltou a subir. A gente já fez aqui topo mais alto novamente, tá? E aqui os fundos foram bem próximos, foram lá para cima. Então a gente fala, o que eu mencionei até na parte da aula de tendência, né? No vídeo anterior, que a gente tem momentos em que ocorre uma quebra da estrutura, tá? Então aqui a gente teve quebra de estrutura, aqui a gente teve quebra de estrutura. A gente vinha na estrutura de alta, topos e fundos ascendentes, e de repente a gente faz um topo mais baixo, faz um fundo mais baixo. Isso é uma quebra de estrutura. A efetiva reversão da tendência, né, como a gente fala, uma tendência só é revertida quando ela realmente já está para o outro lado. É uma coisa meio óbvia. Mas a gente procura muitas vezes identificar isso no início, né, dessa reversão. E o que vai ajudar a gente, né? Quando a gente está avaliando topos e fundos, a gente espera justamente a formação de um topo mais baixo, de um fundo mais baixo. Claro, a gente vinha numa tendência de alta, fez um topo mais baixo, tem um fundo mais baixo do que o fundo anterior, a gente vai esperar um terceiro topo, né? Quer dizer, seria primeiro, aqui tem um topo, o primeiro mais baixo. Então, quando a gente tem um segundo mais baixo e há o rompimento, aí sim a gente diz que houve a reversão da tendência. A gente vai ver isso mais aqui para frente de forma mais óbvia, né? Então, o que a gente teve aqui, ó? A gente estava num momento de estrutura de alta, tendência de alta. Aqui a gente teve algumas quebras de estrutura, né? Aqui o que aconteceu? Aqui está ótimo para exemplificar até. A gente vinha, ó, fundo mais... Aqui até foi, ó, um fundo mais alto, topo mais alto, mas aqui a gente teve um fundo mais baixo sem ter um topo mais baixo. A gente teve só topos mais altos e aqui a gente teve um fundo mais baixo que logo recuperou. Então aqui a gente tem topo mais alto, topo mais alto, topo mais alto, fundo, 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 aqui outro fundo mais baixo, né? Mas que também recuperou sem a formação de um topo mais baixo. Aí aqui a gente teve então, ó, fundo mais baixo que o anterior, outro fundo mais baixo, aqui a gente teve topo mais baixo que o anterior, então esse é o primeiro topo mais baixo. Aqui a gente teve o segundo topo mais baixo. Quando é que eu diria que realmente aconteceu a reversão da tendência? Quando houvesse a perda do segundo fundo também. Então a gente tem dois topos mais baixos, né? A gente tem aqui dois fundos mais baixos. Quando houvesse a perda desse fundo, a gente poderia dizer que houve a reversão. Então aqui não reverteu. Aqui efetivamente a gente ainda teve, né, a formação até de uma bull flag, de uma bandeira de alta, tá? Mas isso também não vem ao caso, a gente vai falar ainda mais sobre isso, só deixando aqui, né, alguns pontos já na cabeça de vocês. Então aqui a gente tem topo, topo mais alto, aqui a gente já fez um fundo mais baixo que um fundo anterior, a gente já teve topo mais ou menos na mesma altura, fundo mais ou menos na mesma altura. O que a gente tem aqui? Uma lateralização, tá? A gente fez aqui uma lateralizaçãozinha, tá? E aqui até foi mais para cima, e eu vou esquecer um pouco essa lateralização. Aqui começou um novo ano, né? Aqui já era o ano de 2022, e a gente começou com uma formação de topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo, tá? Aí aqui ficou meio com uma lateralizaçãozinha, então a gente teve de novo topo mais baixo, e aqui a gente teve a perda realmente do fundo. Esse ano foi um ano extremamente complicado, porque a gente via, ó, pernada forte para baixo, pernada forte para cima, pernada forte para baixo, pernada forte para cima, vinha para baixo de novo. Então aqui, ó, a gente pode dizer que aqui havia uma tendência de baixa, né? A gente tinha, ó, 1, 2, 3, 4 topos aqui, pelo menos se a gente fosse contar aqui ainda 5, 6, né? Contando aqueles topos mais genéricos, como eu falei para vocês. E os fundos, ó, 1, 2, 3, aqui ainda teve um mais alto, mas aqui, ó, veio descendo novamente. 1, 2, 3, aí aqui já foi um fundo um pouco mais alto, outro fundo mais baixo. Então a gente tinha topos descendentes, fundos descendentes. Então uma tendênciazinha de baixa. Aqui a gente poderia dizer que foi uma pernada de alta que fez o quê? A quebra da estrutura de baixa. Por que ele quebrou a estrutura de baixa? Porque aqui a gente já fez um fundo mais alto que esse fundo anterior e houve o rompimento deste topo, né? Formando um topo mais alto. Mas aí fez novamente, voltou a descer.
Então, essa é a forma clássica da gente identificar uma reversão de tendência. Sempre, vamos dizer assim, na raiz do gráfico, nos candles, nos topos e fundos. E o que a gente pode ajudar sempre para auxiliar a gente? As médias móveis. Quais? As que vocês quiserem. Eu falo sempre, vocês devem escolher o que vocês vão querer utilizar e seguir, fazer o backtest, fazer uma validação dos setups para que vocês tenham realmente a comprovação, né, ou uma estatística de probabilidade de que aquele seu setup vai dar certo. Então você pode determinar uma tendência da seguinte forma. Moving Average Exponential. Vou pegar essa daqui e vou esconder ela um pouquinho. Então você pode pegar, por exemplo, só a média móvel de 9. Existe inclusive o setup do Larry Williams, muito famoso, 9.1, tem 9.2, 9.3, que seria basicamente o seguinte: você pode considerar se os candles estão acima da média móvel de 9, até comentei isso com vocês, vocês estão numa tendência de alta. Se eles estão abaixo, estão numa tendência de baixa. Tá? Posso fazer isso independente dos topos e fundos? Pode, você pode considerar, como eu falei, você pode fazer o que você quiser, você só tem que testar. Tá? Então, onde seriam as reversões de tendência? Nós temos aqui, por exemplo, tudo acima, fechou ainda acima, fechando acima, fechando acima, opa, fechou abaixo. Fechou abaixo da média móvel de 9, mas não houve confirmação. O que seria confirmação? A perda desta mínima. Então, se não houve a perda desta mínima, não houve confirmação. Opa, agora aqui a gente teve um candle seguinte que perdeu realmente, tanto a mínima deste candle, quanto a desse aqui que foi um inside bar, né? Um candle com a máxima menor do que a máxima do candle anterior e a mínima maior do que a mínima do candle anterior. Então aqui houve a confirmação e aqui seria o início teórico de uma tendência de baixa baseada única e exclusivamente na média móvel de 9. Tá? Aqui aconteceu já ao contrário, já voltou para cima. Então o que aconteceu aqui? Eu até tinha comentado sobre os topos e fundos nessa região, lateralização. A gente vê passar para cima da média, passar para baixo da média, passar para cima da média, a gente está num momento de lateralização, a própria média em si ela começa a oscilar com um período muito curto, né, com uma amplitude muito curta. E depois a gente vê aqui, novamente, cruzamento para baixo, cruzou para cima, mas nem chegou a confirmar e veio para baixo novamente. Então aqui seria, por exemplo, um início, um provável, né? A gente, como eu falei, a gente teria um provável início de uma tendência de baixa, com base neste critério da média móvel de 9, que seria do Larry Williams. Então fechou abaixo da média móvel de 9, houve a confirmação, e aí aqui ele veio, fez um fundo, fez um topo já mais baixo que o anterior, fechou acima da média, mas não houve rompimento da máxima desse candle, ele voltou a cair e veio embora. Aqui fechou a primeira vez acima e passou para cima novamente, teoricamente seria o início de uma nova tendência de alta, tá? Mas não se confirmou, acabou lateralizando, tentou subir novamente, fechou abaixo, houve a perda da mínima, então aqui uma nova tendência de baixa. Você pode utilizar outros critérios também. Eu tirei aqui a média móvel de 21, vou colocar ela agora aqui de volta. Você pode utilizar o próprio cruzamento das médias também. Eu cheguei a mencionar isso, né? Então, você pode considerar, opa, a média cruzou para baixo, estamos numa tendência de baixa. A 9, né, passou para baixo da 21. Opa, a 9 passou para cima da 21, estamos numa tendência de alta. E vocês vão reparar que os momentos específicos de reversão de tendência, né, entre aspas, se você considerar topos e fundos, ou se você considerar só a média móvel de 9, ou se você considerar só a média móvel de 21, ou se você considerar o conjunto da média móvel de 9 e 21, nesses cruzamentos, vocês vão ver que os momentos exatos dessa reversão, de que você poderia dizer, não, agora aconteceu a reversão, eles vão ser um pouco variados de acordo com esse critério. Tá? Então, por isso, vocês têm que escolher um critério para chamar de seu, né? E seguir esse critério. Tá? Então, vocês compreenderam agora aqui com essa explicação, espero eu, né? Qualquer dúvida vocês podem escrever aí nas mensagens, a identificar momentos de reversão de tendência. Então, basicamente, a reversão vai se dar de acordo com o critério que você quiser utilizar. Uma quebra de estrutura, formando já, na verdade, realmente pelo menos 3, se estamos numa tendência de alta, 3 topos descendentes, e aí 2 topos descendentes, quando perde esse segundo topo, que aí seria a confirmação de que haverá um terceiro fundo
né, mais baixo, nós já estamos num potencial, né, numa reversão de tendência, com potencial para realmente continuar. Mas ainda assim, lembrem-se, o mercado sempre vai fazer o que ele quiser. Você pode estar numa tendência de baixa, beleza, é uma tendência de baixa. Mas aquela tendência de baixa pode ter durado só ali aqueles 3 topos para baixo, 3 fundos para baixo, e já volta a subir, já reverte novamente. Tá? E por isso até eu estava mencionando aqui o ano de 2022, se a gente for olhar com as médias móveis, observem isso. Veio para baixo, veio para cima, veio para baixo, cruzou as médias para cima, cruzou as médias para baixo, cruzou para cima de novo, já cruzou para baixo, colateral cruzou para cima, cruzou para baixo. Tá? Então foi um ano em que não houve uma continuidade, né, de tendência, como a gente viu aqui nos próprios anos anteriores. Olha. 2020 até teve um pullback com um cruzamentozinho, cruzamento aqui, mas a maior parte do ano, né, após o Covid, foi tendência de alta direto. Aqui durante o ano de 2021, observem, a média de 9 ela até tocou, aqui ela cruzou um pouquinho para baixo da 21, mas aqui também um período curto, mas também foi praticamente o ano todo tendência de alta. E 2022 foi essa bagunça, né? Ele até fechou abaixo, né? Foi um ano de queda do mercado, porém com períodos de movimentos fortes para baixo e para cima, e com tendências de alta vistas tanto nas médias quanto também na estrutura, né, nos topos e fundos. Aqui, por exemplo, a gente vê, né, topos e fundos descendentes, vários, e aí aqui a gente vê a reversão. Fundo mais alto, aqui até tentou perder, né, já fez também aquele setup que eu mencionei do trap, a armadilha, aí aqui a gente já tem topo mais alto que o anterior, fundo mais alto que o anterior, topo mais alto que o anterior novamente. Aqui, né, efetivamente pelos topos e fundos, nós teríamos a confirmação da reversão dessa tendência de baixa. Certo, galera? Gostou do conteúdo? Curte aqui, compartilha, se inscreve no canal e vamos em frente. Daqui a pouco posto um novo vídeo para vocês verem aí sobre análise gráfica. Até a próxima!